Olá, meu nome é Luciene Rodrigues, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ato de reclamar e de agradecer. Muito se tem falado, né, sobre reclamar não faz muito bem, agradecer é melhor, mas vamos tentar compreender um pouco o que acontece realmente no nosso cérebro quando a gente reclama e quando a gente agradece. Bom, todos nós vivemos cercados por hábitos que determinam ações cotidianas e pensamentos. Grande parte das reclamações que nós fazemos ao longo do nosso dia fazem parte de um sistema de negatividade que é difícil de ser quebrado. Esses hábitos negativos, eles reestruturam o nosso cérebro, facilitando o surgimento de novos pensamentos ruins no futuro. Reclamar demais pode até enfraquecer o nosso sistema imunológico, pode causar o aumento da pressão arterial. As informações dentro do nosso cérebro, né, como que isso funciona, como isso acontece? Elas fluem de um neurônio para o outro, através das chamadas sinapses. Essas sinapses, elas são separadas, né, por um pequeno intervalo ali chamado fenda sináptica. Daí, quando você tem um pensamento, né, um impulso elétrico, ele sinaliza a sinapse, que dispara uma reação elétrica através da fenda sináptica para outra sinapse, formando ali um sinal, uma ponte, né, esse impulso elétrico. E aí, toda vez que essa carga elétrica ela é acionada, as sinapses elas vão ficando mais juntas, né? Ou seja, vamos traduzir aqui um pouquinho. Toda vez que eu tenho um pensamento, né, eu formo ali essa sinapse que dispara, né, esse impulso elétrico ali para outra. E aí, todas as vezes que eu tenho esse mesmo tipo de pensamento, essas sinapses elas vão se juntando mais, né? Vamos dizer ali, vão se aglomerando. O que acontece a partir daí? Acontece que esse tipo de pensamento ele fica mais facilitado em mim. Ou seja, se eu sou uma pessoa, né, extremamente negativa, que só vivo reclamando, né, se a gente pensar reclamar, poderia ser clamar novamente, eu estou formando esse agrupamento ali. Então, aquilo dali é algo que começa a se tornar recorrente para mim. Então, se surge um pensamento na minha cabeça, né, e eu sou essa pessoa que reclama muito, automaticamente vai surgir ali um pensamento negativo. Automaticamente eu tenderei a olhar as coisas por esse lado mais negativo. Por quê? Porque eu estou sempre reclamando. E aí, a gente pode pensar que assim, o ato de reclamar, ele pode mexer sim com o nosso sistema imunológico. Ele pode causar vários adoecimentos aí pra gente, né? E também pode influenciar as pessoas que convivem com a gente, né? Como assim? Através da empatia, né? Se eu sou uma pessoa que estou sempre reclamando e tenho alguém ali ao meu lado que está sempre ouvindo as minhas reclamações, essa pessoa, ela tem empatia por mim, ela é uma pessoa que gosta de mim, ela também pode ter o mesmo adoecimento que eu vou ter. Por quê? Por conta da empatia, o corpo dela também vai passar pelos mesmos processos de sofrimento que o meu. E aí, vamos pensar um pouquinho assim no lado do agradecer, né? Agradecer, acho que a gente poderia pensar um pouco como se fosse fazer a graça descer, trazer a graça sobre nós. E aí, a gente também forma esse grupo de sinapses, né? Só que, vamos dizer assim, por um lado positivo. E aí, gente, às vezes a gente pensa assim, mas tem coisas ruins acontecendo na minha vida e daí eu vou agradecer, sabe? Não é
você agradecer pelas coisas ruins, mas talvez exista sim um outro lado que você possa olhar, não só o lado ruim da sua vida, né? A gente tá aí em 2020, a gente tá passando por uma pandemia, né, que infelizmente levou assim muitas pessoas, né? E aí às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é difícil a gente agradecer, né? Mas a gente tá aí, a gente tá vivo, a gente vai continuar, os cientistas estão lutando, está se descobrindo vacina, tratamento. Então, a gente tem o que agradecer, sim. Né? Se você está empregado, você tem o que agradecer. Se você está com saúde, você tem o que agradecer. Se você tem o que comer, você tem o que agradecer. Então, nós podemos ser gratos. E aí, talvez se a gente olhar as coisas um pouco com essa visão de gratidão, automaticamente a gente vai de encontro a isso, né? Lembra num outro vídeo que eu fiz que fala exatamente sobre isso, né? Que os nossos atos seguem as nossas crenças. Então, se eu creio na graça, se eu creio na provisão, se eu creio que tudo dará certo, as minhas ações irão em direção a isso. Então, acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre que tipo de pessoas nós estamos sendo. Né? Nós estamos sendo aquelas pessoas que sempre reclamam, sempre veem a vida pelo lado mais difícil, ou se somos aquelas que buscam agradecer pelo que tem, que buscam melhorar, que estão sempre buscando ali alguma coisa, né? E isso também é algo que depende de fé. E aí, quando eu falo de fé, eu não estou falando de religião, de fé em Deus, eu estou falando de fé, do ato de acreditar, né? E aí, gente, se a gente for parar para pensar, né? Usando uma analogia, como eu sempre gosto de usar, se você quer colher alguma coisa, você precisa botar a mão na terra e você precisa arar a terra primeiro, né? Independente de se vai chover hoje ou não. Por quê? Porque se você não arar a terra antes, a chuva pode vir e a terra vai estar lá dura, sem ter sido mexido e não vai adiantar de nada. Então, muitas vezes a gente fica esperando primeiro a chuva cair para se movimentar. Será que a gente não tem que se movimentar primeiro para depois a chuva cair? Isso é fé. Então acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso, né? E a gente agir em direção à gratidão. Eu tenho certeza que muitas coisas melhoram quando a gente tem um coração grato. Então é isso que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nesse dia, né? Gratidão a todos vocês e até o próximo vídeo.